Existe algo que Florence ensinava, e não é sobre dinheiro, não é sobre afirmações, não é sobre pensamento positivo. É algo muito mais desconfortável. Ela ensinava que você é responsável pelo que tolera. E a maioria das pessoas não suporta ouvir isso. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você não precisa mudar por dentro. Mas no momento em que você entende que sua palavra sustenta sua realidade, não existe mais culpado. Respire, porque o que você vai ouvir agora pode desmontar desculpas antigas. Florence nunca ensinou vitimismo espiritual. Ela dizia que o universo não pune. Ele apenas responde. Se há repetição de perdas, é porque há repetição de crenças. Se há repetição de rejeições, é porque há repetição de expectativas internas. Isso dói ouvir, mas é libertador entender. Você não está preso, você está repetindo. E repetir é diferente de estar condenado. Aqui está o ponto que quase ninguém suporta. Aquilo que você aceita silenciosamente ganha permissão para continuar. Florence ensinava que a palavra tem poder criativo. Mas o silêncio resignado também tem. Quando você diz, é assim mesmo. Na minha vida nada dá certo. Dinheiro é difícil. Você não está desabafando. Você está decretando. E a lei não questiona. Ela executa. Muitos querem manifestação. Poucos querem responsabilidade espiritual. Porque assumir a autoridade significa entender que, se algo não mudou, talvez você ainda esteja emocionalmente ligado a isso. Às vezes a escassez oferece identidade. Às vezes o sofrimento oferece atenção. Às vezes o medo oferece justificativa. E enquanto houver benefício oculto, a mudança não acontece. Florence ensinava que o bem exige espaço, e espaço exige desapego. Essa parte quase ninguém fala. Você não manifesta desejos. Você manifesta confirmações internas. Se você acredita que precisa lutar para conseguir, vai conseguir lutando. Se acredita que precisa sofrer antes de prosperar, vai prosperar sofrendo. A lei é exata. Ela não entrega sonhos, entrega coerência. E coerência começa no pensamento repetido. Existe um medo que se disfarça de realismo. Eu prefiro não criar expectativa. Eu sou pé no chão. Não quero me frustrar. Florence diria que isso é medo organizado, porque expectativa negativa também é decreto. Você pode chamar de prudência, mas a lei chama de comando. Não é inveja, não é energia negativa de outras pessoas. Não é azar. É resistência interna. Quando você deseja algo, mas ao mesmo tempo duvida, cria curto-circuito. Quando você afirma prosperidade, mas sente indignação com quem prospera, fecha o canal. Quando você pede oportunidades, mas teme crescer, sabota o próprio caminho. Florence ensinava que sentimento é combustível. Sem coerência emocional, a palavra perde força. Talvez o que mais incomode seja isso. Mas continua esperando permissão. Permissão da família. Permissão das circunstâncias. Permissão do passado. Florence ensinava que o decreto certo reorganiza o invisível. Mas ele precisa vir de alguém que decidiu parar de hesitar. E hesitação é dúvida crônica. Porque é mais confortável acreditar que o tempo de Deus ainda não chegou, do que admitir
Eu ainda não alinhei minha mente. É mais fácil dizer que o mundo está difícil do que revisar crenças herdadas. É mais simples esperar milagre externo do que ajustar diálogo interno. Mas a transformação verdadeira começa quando você para de negociar com a escassez. Agora pare por um instante. Se tudo isso for verdade, então você não precisa implorar. Precisa alinhar. Não precisa correr atrás. Precisa sustentar. Não precisa provar. Precisa assumir. E aqui está a pergunta que muda tudo. Você está pronto para abrir mão da identidade da dificuldade? Porque às vezes o maior apego não é ao problema. É a história que contamos sobre ele. Florence dizia que depois do decreto vem o descanso. Mas descanso não é desistência. É confiança ativa. É viver como quem já entendeu a lei. Sem ansiedade, sem teatralidade, sem urgência emocional. A maioria não suporta ouvir isso porque significa maturidade espiritual. E maturidade não é confortável. Ela exige constância. Existe uma diferença invisível entre esperar e adiar. Esperar é confiança. Adiar é medo disfarçado. Muitas pessoas dizem que estão aguardando o tempo certo. Mas, na verdade, estão adiando a decisão de se posicionar. Florence ensinava que o momento certo começa no instante da decisão interior. Não é o cenário que muda primeiro, é a postura. Enquanto você espera que as circunstâncias melhorem para acreditar, nada se move. Quando você acredita primeiro, as circunstâncias começam a acompanhar. Poucos admitem isso, mas a preocupação pode virar identidade. Há pessoas que não sabem viver em paz. Se não há problema, criam um. Se tudo está fluindo, antecipam um desastre. Florence ensinava que imaginar negativamente é usar a palavra contra si mesmo. Preocupação é decreto repetido com medo. E tudo o que é repetido com emoção ganha força. A pergunta é: você está mentalmente preparando o sucesso ou treinando sua mente para o fracasso? Depois de um decreto verdadeiro, algo curioso pode acontecer. Situações antigas reaparecem. Dívidas antigas. Pessoas antigas. Medos antigos. Não é retrocesso. É teste de coerência. A vida pergunta silenciosamente: você mudou mesmo? Ou foi só empolgação? Florence falava que a fé precisa permanecer estável quando os fatos parecem contradizer. Porque é nesse momento que a maioria desiste. E ao desistir, confirma a velha realidade. Outro ponto difícil de aceitar. Esforço exagerado pode ser desconfiança disfarçada. Quando você trabalha com medo, age com ansiedade, decide com urgência, não está criando prosperidade. Está reagindo à escassez. Florence ensinava que a ação correta nasce da calma. A inspiração vem do alinhamento. E a ação inspirada produz mais resultado do que 1000 movimentos desesperados. Talvez o maior bloqueio não seja financeiro. Você ainda se vê como alguém que luta, alguém que sobrevive, alguém que corre atrás. Mas prosperidade não combina com sobrevivência. Ela combina com merecimento natural. Enquanto sua identidade estiver conectada à batalha, a paz parecerá estranha. Florence ensinava que você precisa aceitar uma nova autoimagem antes de aceitar um novo resultado. E isso pode ser desconfortável.
porque abandonar a antiga identidade é como morrer simbolicamente. Mas é assim que se nasce para outro nível. Existe uma frase que resume tudo. Eu não aceito mais menos do que o bem perfeito. Simples, mas radical. Porque a partir do momento que você declara isso com verdade, não pode mais sustentar pensamentos de miséria emocional. Não pode mais normalizar relações tóxicas. Não pode mais romantizar escassez. E isso exige coragem. Se essa mensagem te incomodou, talvez seja porque tocou em algo real. E se tocou, é porque você já está pronto para subir de nível. Escreva nos comentários. Eu assumo minha autoridade. Não é para mim, é para sua própria consciência. Compartilhe com alguém que ainda vive culpando o destino. E se inscreva no canal, porque aqui nós não vendemos ilusão espiritual. Nós falamos da lei como ela é. E a lei é simples. A vida responde ao que você sustenta. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o desconforto é o início do alinhamento.